Capítulo 3. Metodologia de avaliação. Quanto mais inteligência artificial for usada, mais oportunidades há para falhas catastróficas. Já vimos várias dessas falhas em pouco tempo desde que os modelos de fundação começaram a ser utilizados. Por exemplo, houve um caso em que um homem cometeu suicídio após ser incentivado por um chatbot. Além disso, advogados já tiveram que lidar com evidências falsas criadas por IA que alcançaram um alcance alucinado. A Air Canada foi condenada a pagar danos após seu chatbot IA fornecer informações falsas a um passageiro. Sem uma avaliação adequada, o risco de uso de IA pode superar seus benefícios em muitas aplicações. Enquanto as equipes correm para adotar a IA, é comum perceberem que o maior obstáculo é justamente a avaliação. Para algumas aplicações, esse processo pode representar uma grande parte do esforço de desenvolvimento. Por isso, este livro dedica 2 capítulos ao tema. Este capítulo explica diferentes métodos de avaliação utilizados para testar modelos de IA, como eles funcionam e suas limitações. O próximo capítulo mostra como usar esses métodos para escolher o melhor modelo para sua aplicação e criar um pipeline de avaliação para seu sistema. Embora a avaliação seja tratada em seus próprios capítulos, ela deve ser considerada no contexto de um sistema completo, não isoladamente. A avaliação serve para mitigar riscos e identificar oportunidades. Para reduzir riscos, primeiro é preciso identificar os pontos onde seu sistema pode falhar e orientar sua avaliação em torno deles. Muitas vezes, isso exige redesenhar o sistema para aumentar a visibilidade dessas falhas. Sem entender claramente onde seu sistema pode falhar, nenhuma métrica ou ferramenta de avaliação será suficiente para torná-lo robusto. Antes de explorar os métodos de avaliação, é importante reconhecer os desafios envolvidos. Como a avaliação é difícil, muitas pessoas se baseiam no boca a boca ou na avaliação visual, olho. Isso aumenta os riscos e reduz a capacidade de melhorar o sistema ao longo do tempo. Por isso, é fundamental investir em avaliação sistemática que torna os resultados mais confiáveis. Modelos de fundação muitas vezes possuem componentes de linguagem e, neste capítulo, farei uma visão geral das principais métricas usadas para avaliá-los, como entropia cruzada e perplexidade. Essas métricas são essenciais para orientar o treinamento e o ajuste fino dos modelos de linguagem. Avaliar esses modelos é especialmente desafiador porque eles são abertos e complexos. Para enfrentar esses desafios, as melhores práticas incluem o uso de avaliadores humanos, que continuam sendo uma opção importante para muitos aplicativos. No entanto, como a anotação humana é lenta e cara, o objetivo é automatizar esse processo. Este livro foca na avaliação automática, que inclui avaliações precisas e subjetivas. Uma tendência crescente na avaliação subjetiva é usar a IA como juiz, ou seja, usar a IA para avaliar as respostas de outros modelos de IA. Essa abordagem é subjetiva porque a pontuação depende do modelo e do juiz de IA utilizados. Embora essa metodologia esteja ganhando espaço na indústria, ela também enfrenta resistência, pois muitos acreditam que a IA não é confiável o suficiente para essa tarefa. Estou especialmente interessado em aprofundar essa discussão e espero que você também esteja. Desafios na avaliação de modelos de fundação. Avaliar modelos de aprendizado de máquinas sempre foi difícil, mas com o surgimento dos modelos de fundação, essa tarefa se tornou ainda mais complexa. Existem várias razões para isso. Quanto mais inteligente for o modelo de IA, mais difícil será avaliá-lo. Por exemplo, é fácil saber se uma solução de matemática do ensino fundamental está errada, mas é difícil avaliar uma solução de nível de doutorado. Da mesma forma, é fácil identificar um resumo de livro ruim se for incoerente, mas muito mais difícil se o resumo parecer coerente. Para validar a qualidade de um resumo, é necessário, muitas vezes, ler o livro inteiro. Isso nos leva a uma conclusão importante. A avaliação pode ser tão difícil quanto a tarefa que o modelo deve realizar. Por exemplo, quando o GPT-4 foi lançado em setembro de 2024, o medalhista de campos Terence Tao comentou que trabalhar com esse modelo era como trabalhar com um estudante de graduação. Ele especulou que após uma ou 2 iterações, o modelo poderia alcançar um nível de estudante de pós-graduação competente.
Precisamos das mentes humanas mais brilhantes para avaliar os modelos de inteligência artificial, pois não teremos ninguém qualificado para avaliar modelos futuros. Avaliar tarefas sofisticadas é muito mais demorado. Não é mais suficiente avaliar uma resposta apenas pelo como ela soa. É preciso verificar fatos, raciocinar e até incorporar experiência de domínio. A natureza aberta dos modelos de fundação desafia os métodos tradicionais de avaliação que costumam comparar as respostas com verdades fundamentais. Com os modelos tradicionais de aprendizado de máquina, as tarefas são fechadas. Por exemplo, um modelo de classificação só produz categorias esperadas. Para avaliá-los, basta comparar a saída com a resposta prevista. Se a categoria esperada for X, mas o modelo fornecer IQ, ele está errado. Porém, para tarefas abertas, dada uma entrada, há muitas respostas corretas possíveis. É impossível listar todas as respostas corretas para comparação. Além disso, a maioria dos modelos de fundação é tratada como caixa preta, porque os provedores optam por não expor detalhes do modelo ou os desenvolvedores não têm a expertise para entendê-los. Detalhes como arquitetura, dados de treinamento e processos revelam pontos fortes e fracos, mas sem eles só podemos avaliar as saídas do modelo. Os benchmarks públicos também têm suas limitações. Muitas vezes não conseguem captar toda a gama de recursos do modelo. À medida que a IA evolui, esses benchmarks precisam também evoluir. Quando um benchmark alcança uma pontuação máxima, diz-se que está saturado. Os benchmarks de compreensão da linguagem, por exemplo, surgiram em 2018 e saturaram rapidamente, levando ao lançamento de versões superiores em 2019 e 2022. O mesmo aconteceu com outros benchmarks, como o MMLU, que foi substituído pelo MMLU Pro em 2024. Além disso, o escopo da avaliação expandiu-se de modelos específicos de tarefas para modelos de uso geral. Com os modelos específicos, a avaliação mede o desempenho na tarefa treinada. Mas, com modelos de uso geral, a avaliação também busca descobrir novas tarefas que o modelo pode realizar, incluindo tarefas que, às vezes, vão além das capacidades humanas. Assim, a avaliação passa a explorar o potencial e as limitações da IA. A boa notícia é que esses desafios impulsionaram o desenvolvimento de novos métodos e benchmarks. Em 2023, o número de artigos publicados sobre avaliação de modelos de linguagem cresceu exponencialmente, passando de cerca de 2 por mês para quase 35. Uma análise de repositórios no GitHub mostrou mais de 50 repositórios dedicados à avaliação, com um crescimento exponencial também. No entanto, apesar do aumento do interesse, o foco na avaliação ainda é menor do que na engenharia de modelos. Pesquisadores observaram que o desenvolvimento de avaliações recebe pouca atenção sistemática, sendo que os resultados são usados principalmente para melhorar os algoritmos e raramente para aprimorar os métodos de avaliação. Diante disso, especialistas pedem que governos e instituições aumentem o financiamento para desenvolver novas metodologias de avaliação e analisar a robustez dos modelos. O espaço da inteligência artificial tem poucos instrumentos específicos para avaliação, especialmente quando comparado às ferramentas de modelagem, treinamento e orquestração. Como mostra a figura 3-3, esse é um ponto importante. O investimento inadequado em avaliação leva a uma infraestrutura insuficiente, dificultando que as pessoas realizem avaliações sistemáticas. Muitas vezes, as avaliações de aplicações de IA são feitas apenas observando os resultados, com poucos conjuntos de solicitações usados para avaliar os modelos. Esse processo de curadoria costuma ser ad hoc, baseado na experiência pessoal do avaliador e não nas necessidades do aplicativo. Embora essa abordagem possa funcionar para iniciar um projeto, ela não é suficiente para aplicações que necessitam de iteração contínua. Este livro defende uma abordagem sistemática para a avaliação. De acordo com dados do meu levantamento dos 1000 repositórios mais populares de IA no GitHub, a avaliação fica atrás de outras áreas da engenharia de IA em termos de ferramentas de código aberto. Entendendo as métricas de modelagem de idiomas, os modelos de fundação evoluíram dos modelos de linguagem e muitos deles ainda têm os modelos de linguagem como componentes principais.
Para esses modelos, o desempenho na modelagem de linguagem tende a estar bem correlacionado com o desempenho geral em aplicações downstream. Assim, compreender as métricas de avaliação de modelos de linguagem pode ser bastante útil. Desde a década de 1950, quando Claude Shannon publicou seu artigo Previsão e Entropia de Texto em Inglês, as métricas usadas para desenvolver esses modelos praticamente não mudaram. A maioria dos modelos de linguagem autorregressivos é treinada usando entropia cruzada, ou suas variações, como perplexidade. Além disso, podem ser usados métricas como bits por caractere, BPC, e bits por byte, BPB, que também são variações de entropia cruzada. Apesar da forte correlação, o desempenho na modelagem de linguagem nem sempre explica totalmente o desempenho downstream, uma área que ainda está sendo amplamente pesquisada. Essas 4 métricas, entropia, perplexidade, BPC e BPB, estão relacionadas. Conhecendo uma delas, você pode calcular as outras, desde que tenha as informações necessárias. Embora sejam chamadas de métricas de modelagem de linguagem, elas podem ser aplicadas a qualquer modelo que gere sequências de tokens, incluindo tokens não textuais. Um modelo de idioma codifica informações estatísticas, ou seja, a probabilidade de um token aparecer em determinado contexto. Por exemplo, dado o contexto "eu gosto de beber lá", a próxima palavra é mais provável de ser chá do que carvão. Quanto melhor um modelo captura essas informações estatísticas, melhor será na previsão do próximo token. Em termos de aprendizado de máquina, um modelo de linguagem aprende a distribuição dos seus dados de treinamento. Quanto melhor esse aprendizado, melhor o modelo será ao prever os próximos tokens e menor será sua entropia cruzada de treinamento. Assim como em qualquer modelo de ML, é importante avaliar o desempenho não só nos dados de treinamento, mas também em dados de produção. Quanto mais próximos esses dados estiverem dos dados de treinamento, melhor o modelo se comportará. Se você achar a parte matemática pesada, sinta-se à vontade para pular e focar na interpretação das métricas. Mesmo que você não treine ou ajuste modelos, entender essas métricas pode ajudar a escolher um modelo mais adequado para seu aplicativo. Elas também podem ser usadas ocasionalmente para a avaliação de dados ou técnicas de limpeza, como será discutido ao longo do livro. Entropia. A entropia mede, em média, quanta informação um token carrega. Quanto maior a entropia, mais informações cada token contém, e mais bits são necessários para representá-lo. Por exemplo, imagine criar um idioma com apenas 2 tokens, que indicam se uma posição dentro de um quadrado é superior ou inferior. Como há apenas 2 tokens, uma única informação é suficiente para descrevê-los, e a entropia dessa linguagem é 1. Em 1951, as fichas com quem ele trabalhava eram personagens. Aqui está uma explicação sobre entropia em suas próprias palavras. A entropia é um parâmetro estatístico que mede, de certo modo, a quantidade média de informação produzida por cada letra de um texto em um idioma. Se esse idioma for convertido em dígitos binários, zeros e uns, de forma mais eficiente, a entropia indica o número médio de bits necessários para representar cada letra do idioma original. Imagine 2 exemplos de modelos de linguagem que descrevem posições dentro de um quadrado. No primeiro, temos 2 tokens que carregam uma quantidade menor de informações, e no segundo, 4 tokens que carregam mais informações, mas também exigem mais bits para serem representados. Por exemplo, se o idioma tiver 4 tokens, cada um pode indicar uma posição específica, como superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Como há 4 tokens, precisamos de 2 bits para codificá-los. A entropia desse idioma, portanto, é 2. Um idioma com mais tokens possui maior entropia, pois cada token carrega mais informações, embora exija mais bits para sua representação. A entropia mede intuitivamente o quão difícil é prever o próximo símbolo em uma sequência de texto. Quanto menor a entropia, mais previsível é o idioma e menos informações ele carrega. Por exemplo, um idioma com apenas 2 tokens é mais fácil de prever do que um com 4, porque há menos possibilidades a considerar.
Quando treinamos um modelo de linguagem com um conjunto de dados, nosso objetivo é que ele aprenda a distribuição desses dados, ou seja, queremos que o modelo seja capaz de prever o que vem a seguir nesses dados de treinamento. A entropia cruzada é uma métrica que mede o quão difícil é para o modelo fazer essas previsões. Quanto menor a entropia cruzada, melhor o modelo está em prever o próximo símbolo e mais próximo ele está da verdadeira distribuição dos dados. Matematicamente, usamos a notação H para representar essas métricas. Se P é a verdadeira distribuição dos dados e Q é a distribuição aprendida pelo modelo, então a entropia dos dados de treinamento é H de P. A divergência entre a distribuição verdadeira P e a do modelo Q é medida pela divergência de Kullback-Leibler dP paralelo a Q. A entropia cruzada do modelo em relação aos dados é H de P. Co igual a H de P mais D de P paralelo a Q. A entropia cruzada não é simétrica, ou seja, HP-Q não é igual a HCO-P. Se o modelo aprender perfeitamente a distribuir os dados, a divergência dP paralelo Q será zero, e a entropia cruzada será igual à entropia dos dados. Por fim, ao falar de bits por caractere ou bits por byte, essas métricas indicam a eficiência do modelo na representação do texto. Por exemplo, se um modelo precisa de 6 bits para representar cada token, mas cada token equivale a 2 caracteres, então ele usa uma média de 3 bits por caractere. Considerando diferentes esquemas de codificação, como ASCII ou UTF-8, essa métrica pode variar, pois a quantidade de bits por caractere pode mudar. Uma métrica mais padrão é o número de bits por byte, que indica quantos bits o modelo precisa para representar um byte dos dados originais. Se a entropia cruzada for, por exemplo, 3,43 bits por byte, isso significa que o modelo consegue comprimir o texto original para cerca de 3,43 bits por byte, tornando-se uma medida da sua eficiência na compactação do texto. Perplexidade mede a dificuldade de um modelo prever o próximo token. Ela é a exponencial da entropia ou entropia cruzada. Quanto maior a perplexidade, maior a incerteza do modelo e mais opções ele tem para o próximo token. Por exemplo, um modelo que prevê posições com entropia cruzada de 2 bits terá perplexidade 4, pois 2 elevado a 2 é 4. A unidade comum de medida é o bit, pois a entropia é calculada na base 2. Mas alguns frameworks usam o log natural, NAT, onde a perplexidade é o exponencial da entropia, ou seja, I elevado à entropia cruzada. A escolha da unidade pode causar confusão, mas o conceito permanece. Perplexidade indica quão bem o modelo prevê o próximo token. Modelos com maior estrutura, como HTML, tendem a ter menor perplexidade, pois seus padrões são mais previsíveis. Quanto maior o vocabulário, maior a perplexidade, já que há mais opções para o próximo token. Além disso, quanto mais contexto o modelo tiver, mais tokens anteriores, menor sua incerteza e, portanto, menor a perplexidade. Em geral, perplexidade entre 3 e 10 é considerada boa dependendo dos dados. A perplexidade é uma métrica importante para avaliar e comparar modelos de linguagem, além de servir como proxy para seu desempenho na geração de texto. Quanto menor a perplexidade, melhor o modelo na previsão do próximo token. Modelos mais poderosos geralmente apresentam menor perplexidade em diferentes conjuntos de dados, como mostrado na tabela 3:1. Infelizmente, muitas empresas têm se tornado cada vez mais secretas sobre seus modelos, deixando de divulgar as métricas de perplexidade. Modelos GPT-2 maiores oferecem consistentemente menor perplexidade em diversos conjuntos de dados. Perplexidade pode não ser a melhor métrica para avaliar modelos após técnicas de pós-treinamento, como SFT e RLHF. Esses métodos focam em ensinar o modelo a realizar tarefas específicas e, à medida que o modelo melhora na execução dessas tarefas, sua perplexidade na previsão de próximos tokens pode piorar. Normalmente, a perplexidade aumenta após o pós-treinamento. A perplexidade mede quão difícil é para um modelo prever um texto. Quanto menor a perplexidade, mais o modelo memorizou ou aprendeu aquele texto. Assim,
Ela pode ajudar a detectar se um texto foi incluído nos dados de treinamento, indicando possível contaminação de dados. Se a perplexidade de um texto nos dados de referência for baixa, provavelmente esse texto foi usado durante o treinamento, o que torna a avaliação menos confiável. Além disso, a perplexidade pode ser usada para evitar a duplicação de dados de treinamento, adicionando novos dados somente se sua perplexidade for alta, ou seja, se for imprevisível para o modelo. Textos com alta perplexidade tendem a expressar ideias incomuns ou sem sentido, como "meu cachorro ensina física quântica no tempo livre" ou "gato gato doméstico vai olho". Perplexidade e métricas relacionadas ajudam a entender o desempenho do modelo de linguagem, que por sua vez serve como uma métrica para avaliar sua capacidade em tarefas posteriores. Para calcular a perplexidade de um modelo em um texto, usamos a fórmula perplexidade igual ao produto das probabilidades dos tokens elevado à potência de 1 por n, onde n é o número de tokens, ou, de forma mais prática, é a média geométrica das probabilidades condicionais de cada token, dados anteriores. Para isso, é necessário acessar as probabilidades que o modelo atribui a cada token durante a previsão. Na avaliação de modelos, é importante distinguir entre avaliação exata e subjetiva. A avaliação exata fornece julgamentos sem ambiguidades, como acertar uma resposta de múltipla escolha. Já a avaliação subjetiva, como a pontuação de redações, depende do avaliador e pode variar. Existem abordagens de avaliação que produzem resultados exatos, como a correção funcional e medições de similaridade com dados de referência. Essas métricas ajudam a medir o desempenho do modelo de forma mais objetiva. Respostas fechadas, como classificação, não indicam que os modelos de fundação não sejam usados para tarefas fechadas. Na verdade, muitos sistemas desses modelos têm pelo menos um componente de classificação, geralmente para identificar intenções ou categorizar respostas. Esta seção foca na avaliação aberta porque a avaliação fechada já é bem compreendida. A avaliação exata, ou correção funcional, consiste em verificar se o sistema executa a funcionalidade desejada. Por exemplo, ao solicitar a criação de um site, a avaliação verifica se o site atende aos requisitos. Se pedir uma reserva em um restaurante, a avaliação verifica se a reserva foi feita com sucesso. A correção funcional é a métrica principal para avaliar o desempenho de uma aplicação, pois mede se ela faz o que deve fazer. Contudo, essa avaliação nem sempre é fácil de medir ou automatizar. Um exemplo de tarefa que permite automação na avaliação é a geração de código. Podemos verificar se o código gerado é válido e se produz o resultado esperado. Por exemplo, se pedirmos a um modelo que escreva uma função em Python para calcular o maior divisor comum, podemos testar a função com diferentes entradas para verificar se ela retorna o resultado correto. Antes, na engenharia de software, a correção funcional era avaliada por testes de unidade que executam o código em diversos cenários para garantir que ele produza as saídas corretas. Plataformas de codificação como LeetCode e HackerRank usam essa abordagem para validar soluções enviadas. No contexto de geração de código por IA, benchmarks como Humanival, do OpenAI, e MBP, do Google, avaliam a correção funcional usando conjuntos de casos de teste. Cada caso de teste apresenta uma situação específica e a saída esperada, permitindo verificar se o código gerado atende aos requisitos. Para tarefas de texto para SQL, como gerar consultas a partir de linguagem natural, benchmarks como Spider, BirdSQL e WikiSQL também dependem da correção funcional. Esses conjuntos de dados incluem problemas com casos de teste que verificam se a consulta gerada produz resultados corretos. Na avaliação, se um modelo gerar várias amostras de código para um problema, ele é considerado resolvido se alguma dessas amostras passar em todos os testes. A métrica PASEK calcula a proporção de problemas resolvidos com K tentativas. Assim, quanto mais amostras o modelo gerar, maior a chance de resolver um problema, aumentando a pontuação final. Outra tarefa que pode ser avaliada automaticamente pela correção funcional é em jogos, como criar um bot para jogar Tetris, onde o desempenho é medido pela pontuação obtida. Para tarefas com objetivo mensurável,
como otimizar o consumo de energia ao agendar cargas de trabalho, a avaliação pode ser baseada nos resultados obtidos. Se a tarefa que você quer avaliar não puder ser feita de forma automática, usando uma métrica funcional padrão, uma abordagem comum é comparar os resultados da inteligência artificial com dados de referência. Por exemplo, se você pedir a um modelo que traduza uma frase do francês para o inglês, você pode avaliar a tradução gerada comparando-a com a tradução correta em inglês. Cada exemplo de dados de referência tem um formato de entrada e uma ou mais respostas de referência. Uma entrada pode ter várias respostas de referência, representando diferentes traduções possíveis. Essas respostas também são chamadas de verdades fundamentais ou respostas canônicas. As métricas que usam referências dependem dessas respostas de referência. Uma dificuldade é que, embora muitas tarefas tenham objetivos mensuráveis, a inteligência artificial ainda não consegue realizar tarefas complexas de ponta a ponta de forma confiável, então, muitas vezes avaliamos apenas partes do processo. Por exemplo, ao avaliar a capacidade de alguém jogar xadrez, é mais fácil julgar o resultado final, vitória, derrota ou empate, do que avaliar apenas um movimento. Essa abordagem de avaliação, que usa dados de referência, pode ser limitada pela rapidez com que esses dados podem ser gerados. Normalmente, humanos criam esses dados, mas cada vez mais a IA também pode gerar respostas de referência, o que reduz custos e tempo. Mesmo assim, respostas geradas pela IA podem precisar de revisão humana, mas esse trabalho é menor do que criar os dados do zero. Quanto mais semelhante uma resposta for às respostas de referência, melhor ela é considerada. Existem 4 formas de medir a semelhança entre dois textos. 1. Pedir a um avaliador humano para julgar se os textos são iguais. Correspondência exata. Verificar se a resposta gerada corresponde exatamente a uma das respostas de referência. Terceira, similaridade lexical. Medir o quão parecida a resposta gerada é com a resposta de referência com base nas palavras. Quarta, similaridade semântica. Avaliar o quão próxima a resposta gerada é do significado da resposta de referência. 2 respostas podem ser comparadas por avaliadores humanos ou por avaliações automatizadas. Avaliadores de IA estão se tornando mais comuns e serão abordados na próxima sessão. Aqui, focamos em métricas feitas manualmente, correspondência exata, similaridade lexical e similaridade semântica. A correspondência exata dá uma pontuação binária, ou a resposta corresponde ou não. As outras 2 são pontuadas em uma escala contínua, como entre 0 e 1. Apesar de as avaliações por IA serem mais fáceis e rápidas, as medições manuais de similaridade ainda são bastante usadas por sua precisão. Você pode usar essas medições para avaliar a qualidade das respostas geradas, além de outros usos como pesquisa, classificação, agrupamento, detecção de anomalias ou remoção de itens duplicados. A correspondência exata funciona bem para respostas curtas e precisas, como perguntas de matemática simples, conhecimentos gerais ou perguntas de curiosidade. Por exemplo, o que é 2 mais 3? Quem foi a primeira mulher a ganhar um Nobel? Qual é o saldo da minha conta? Preencha. Paris é para a França o que Sade para a Inglaterra. Existem variações que consideram problemas de formatação, aceitando respostas que contenham a resposta de referência, como 5 ou a resposta é 5, o que pode, às vezes, levar a aceitar respostas incorretas. Você é um especialista em limpeza textual avançada. Sua tarefa é remover caracteres estranhos, erros ortográficos e informações desnecessárias, mantendo o sentido original do texto de forma clara e natural para a leitura em voz alta. Quer fazer algum processamento, dependendo se deseja gatos ou não vai, esses termos não serão considerados 2 tokens separados. Avaliação exata. Figura 3-5. Um exemplo em que Fuyu gerou uma opção correta, mas recebeu uma baixa pontuação devido à limitação das legendas de referência. Similaridade semântica. A similaridade lexical mede se 2 textos parecem semelhantes, não se eles têm o mesmo significado. Por exemplo, as frases "o que está acontecendo" e "como você está" têm poucas palavras em comum, mas semanticamente estão próximas. Por outro lado, textos que parecem semelhantes podem ter significados diferentes, como "vamos comer vovó"
e vamos comer a vovó, que significam coisas bem diferentes. A similaridade semântica busca medir a semelhança no significado. Primeiro, transforma um texto em uma representação numérica chamada incorporação. Por exemplo, a frase "o gato se senta em um tapete" pode ser representada por um vetor como 0, 11, 0, 02, 0, 5, 4. A similaridade entre duas incorporações pode ser calculada usando a métrica de similaridade de cosseno. Dois vetores iguais têm uma pontuação de 1, vetores opostos têm uma pontuação de -1. Embora o exemplo seja de textos, a similaridade semântica pode ser aplicada a qualquer modalidade de dados, como imagens e áudios. Para textos, chamamos de similaridade textual semântica. Essa avaliação é mais subjetiva, pois diferentes algoritmos de incorporação podem gerar resultados diferentes. A pontuação de similaridade é calculada exatamente entre duas incorporações, usando a fórmula do cosseno. A similaridade A e B, BA, a B Ashma, onde A e B é o produto escalar de A e B. A e B são as normas euclidianas de A e B. Por exemplo, se A for 0,11, 0,2, 0,54, então A, raiz quadrada de 0,11 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado mais 0,50 e 40.54 squared. As métricas comuns incluem o BERT score, que usa incorporações do modelo BERT, e o Mover score, que combina vários algoritmos. A similaridade semântica não exige um conjunto de respostas de referência, ao contrário da similaridade lexical, mas depende da qualidade do algoritmo de incorporação. Textos com o mesmo significado podem ter baixa pontuação se as incorporações forem ruins. Além disso, os algoritmos de incorporação podem exigir bastante processamento. Antes de discutir a IA como juiz, vamos fazer uma rápida introdução ao conceito de incorporação. Ela é fundamental para a avaliação de similaridade semântica e está na base de tópicos como pesquisa de vetores e deduplicação de dados. Como os computadores trabalham com números, é necessário converter dados em representações numéricas. Uma incorporação é uma vetor que captura o significado dos dados originais. Por exemplo, a frase "o gato se senta em um tapete" pode ser representada por um vetor como 0, 11, 0, 02, 054, sendo que na prática o vetor costuma ter entre 100 e 10 mil elementos. Modelos treinados para gerar incorporações incluem o BERT, o CLIP, que combina linguagem e imagem, e outros modelos proprietários acessíveis por APIs. Tabela 3-2 mostra os tamanhos de incorporação de alguns modelos populares, como BERT Base, 768 dimensões, BERT Grande, 1024 dimensões, CLIP da OpenAI, imagem, 512 dimensões, API de incorporações da OpenAI, texto pequeno, 1536 dimensões, API de incorporações de texto grande, 3072 dimensões. Os modelos geralmente exigem que suas entradas sejam transformadas em representações vetoriais. Muitos modelos de aprendizado de máquina, incluindo GPTs e LLMs, envolvem um passo para gerar essas incorporações. A arquitetura de Transformer, ilustrada na página 58, mostra como essa incorporação ocorre em um modelo de transformador. Se você tiver acesso às camadas intermediárias desses modelos, pode usá-las para extrair incorporações. No entanto, a qualidade dessas incorporações pode não ser tão boa quanto as geradas por modelos especializados em incorporação. Embora um espaço vetorial de 10 mil dimensões pareça de alta dimensão, é muito menor que a dimensionalidade dos dados brutos. Portanto, uma incorporação é uma representação de dados complexos em um espaço de menor dimensão. Existem também modelos que geram incorporações de palavras, como Word2Vec e Glove. O objetivo do algoritmo de incorporação é produzir vetores que capturem a essência dos dados originais. Como podemos verificar isso? Um vetor de incorporação como 0,11, 0,2, 0,54 não se parece com o texto original "o gato senta-se em um tapete". Em geral, um algoritmo de incorporação é considerado bom se textos mais semelhantes tiverem incorporações próximas medidas por similaridade de cosseno ou métricas semelhantes.
Por exemplo, a incorporação da frase "o gato senta em um tapete" deve estar mais próxima da incorporação de "o cachorro toca na grama" do que de "a pesquisa de IA é super divertida". Você também pode avaliar a qualidade das incorporações com base na utilidade para a sua tarefa. Incorporações são usadas em tarefas como classificação, modelagem de tópicos, recomendações, entre outras. Um exemplo de benchmark que mede a qualidade das incorporações em várias tarefas é o MTEB, Benchmark de Incorporação de Texto Maciço. Textos como exemplos, mas qualquer dado pode ser convertido em representações vetoriais. Para comércio eletrônico, empresas como Critel e Covel usam incorporações para produtos. Existem também incorporações para imagens, gráficos, consultas e até usuários. Uma fronteira nova é criar incorporações conjuntas para diferentes modalidades de dados. Modelos como Grampo, da Radford et al. Marshall, e UNIP, de Xu et al., buscam criar representações unificadas de texto, imagens e dados 3D. O ImageBind, de Girdhar et al., aprende uma incorporação conjunta em 6 modalidades diferentes, incluindo texto, imagens e áudio. A arquitetura do CLIP, mostrada na figura 3-6, é um exemplo. Ele é treinado com pares de imagem e texto. O modelo usa um codificador de texto para transformar o texto em uma incorporação e um codificador de imagem para transformar a imagem em uma incorporação. Essas duas incorporações são projetadas para estar próximas no espaço de incorporação conjunto, de modo que a incorporação de uma imagem de um pescador esteja mais próxima da incorporação do texto "um pescador" do que de desfile de moda. Esse espaço de incorporação conjunto permite comparar e combinar diferentes modalidades, facilitando tarefas como busca por imagem baseada em texto. Por fim, a avaliação de respostas abertas apresenta desafios. Muitas equipes recorrem à avaliação humana, mas a IA também pode ser usada para automatizar essa avaliação, método conhecido como IA, como juiz, ou LLM, como juiz. Um modelo de IA avalia as respostas geradas por outros modelos de IA. É importante não confundir esse uso com a atuação da IA como juiz em tribunais. Capítulo 3. Metodologia de avaliação. Embora a ideia de usar inteligência artificial para automatizar a avaliação exista há muito tempo, ela só se tornou prática com o avanço dos modelos de IA, por volta de 2020, com o lançamento do GPT-3. Desde então, a IA como juiz se tornou um dos métodos mais comuns para avaliar modelos de inteligência artificial em produção. A maioria das demonstrações de startups de avaliação de IA em 2023 e 2024 utilizou IA como juiz de alguma forma. O relatório do estado da IA de Langshan, em 2023, observou que 58% das avaliações realizadas na sua plataforma foram feitas por juízes de IA. A IA como juiz também é uma área ativa de pesquisa. Por que usar IA como juiz? Porque ela é rápida, fácil de usar, relativamente barata em comparação com avaliadores humanos e pode funcionar sem dados de referência, o que permite sua aplicação em ambientes onde esses dados não estão disponíveis. Você pode solicitar aos modelos de IA que julguem uma produção com base em critérios como correção, repetição, toxicidade, coerência, alucinações e muito mais. Isso é semelhante a pedir a uma pessoa que dê sua opinião sobre algo. Embora não se possa confiar totalmente nas opiniões humanas e também nos julgamentos de IA, os modelos de IA, por serem uma agregação das opiniões de muitas pessoas, podem fornecer julgamentos representativos. Com o prompt adequado para o modelo certo, é possível obter avaliações razoavelmente precisas em diversos tópicos. Estudos mostram que alguns juízes de IA apresentam alta correlação com avaliações humanas. Em 2023, Zheng et al. Descobriram que a concordância entre GPT-4 e humanos atingiu 85%, maior do que a concordância entre humanos, que foi 81%. Outros pesquisadores, como Dubois et al., também encontraram que seus juízes de IA tinham uma correlação quase perfeita com avaliações
feitas por humanos. Além de avaliar respostas, a IA pode explicar suas decisões, o que é especialmente útil para a auditoria de resultados. A figura 3a7 apresenta um exemplo do GPT-4 explicando seu julgamento. Essa flexibilidade torna a IA como juiz útil para diversas aplicações e, em alguns casos, é a única opção de avaliação automática disponível. Mesmo quando os julgamentos da IA não são tão precisos quanto os humanos, eles podem ser suficientes para orientar o desenvolvimento de um aplicativo e gerar confiança para avançar no projeto. Em 2017, apresentei em um workshop de Neurips um método de avaliação que utiliza modelos de linguagem mais avançados para avaliar automaticamente traduções de máquina, embora essa linha de pesquisa não tenha sido mais perseguida devido a outros fatores. Como usar a IA como juiz? Existem várias abordagens. Por exemplo, você pode usar IA para avaliar a qualidade de uma resposta individualmente, comparando-a com uma resposta de referência ou com outra resposta. Aqui estão 3 exemplos simples. 1. Avaliar a qualidade de uma resposta com base na pergunta original. Pergunta. Resposta. Avaliação de 1 a 5, onde 1 é muito ruim e 5 é excelente. 3. Comparar uma resposta gerada com uma resposta de referência para verificar se são semelhantes. Pergunta. Resposta de referência. Resposta gerada. Saída, verdadeiro ou falso. 4. Comparar 2 respostas geradas e determinar qual é melhor ou qual o preferido pelo usuário. Pergunta. Resposta A, primeira resposta. Resposta B, segunda resposta. A melhor resposta é A ou B. Um juiz de IA de uso geral pode ser treinado para realizar essas avaliações de forma eficiente e confiável, solicitado a avaliar uma resposta com base em critérios específicos. Se você estiver criando um chatbot de interpretação, é importante verificar se a resposta está alinhada com a função desejada, como essa resposta parece algo que Gandalf diria. Para aplicativos de geração de fotos promocionais, pode-se perguntar de 1 a 5. Como você avalia a confiabilidade do produto nesta imagem? Algumas ferramentas de IA oferecem critérios internos de avaliação, como relevância, coerência, fluência, fidelidade, utilidade, entre outros. Esses critérios variam de acordo com a ferramenta como Azure AI Studio, MLflow, LangChain, entre outras. Vale lembrar que a avaliação por IA não é padronizada e pode variar dependendo do modelo e do prompt utilizado. Para solicitar um juiz de IA, o prompt deve explicar claramente a tarefa, os critérios de avaliação e o sistema de pontuação, que pode ser uma classificação, como bom ou ruim, uma escala de 1 a 5 ou valores entre 0 e 1. Além disso, é recomendável fornecer exemplos para orientar a avaliação, principalmente ao usar pontuações numéricas, pois sistemas discretos, 1 a 5, costumam ter melhor desempenho do que sistemas contínuos. Um exemplo de avaliação. Para uma pergunta como "o céu é azul?", Tarsam. Assim, a avaliação deve refletir se a resposta contém informações suficientes e verdadeiras para abordar a questão de forma adequada. Por fim, embora a avaliação por IA traga vantagens, há limitações, pois ela depende do modelo, do prompt e dos parâmetros utilizados, e pode não substituir completamente a avaliação humana. A avaliação de sistemas de IA, especialmente usando juízes de IA, apresenta desafios importantes. Como esses juízes são probabilísticos, eles podem produzir resultados diferentes dependendo de como são solicitados ou executados, dificultando a reprodução e a confiança nos resultados. Para melhorar a consistência, é possível ajustar variáveis de amostragem, como incluir exemplos no prompt, o que pode aumentar a consistência de GPT-4 de 65% para 77,5%. No entanto, maior consistência não garante maior precisão, já que o juiz pode cometer erros repetidos. As ferramentas de avaliação, como MLflow, Ragas e LlamaIndex, usam critérios diferentes e sistemas de pontuação distintos, o que torna difícil comparar resultados entre elas. Por exemplo, MLflow avalia fidelidade com uma escala de 1 a 5, Ragas usa 0 ou 1, e LlamaIndex solicita uma resposta de sim ou não.
Isso pode gerar inconsistências na avaliação. Além disso, como as métricas de avaliação evoluem ao longo do tempo, é importante garantir que as mudanças na avaliação sejam interpretadas corretamente. Se o sistema de avaliação for alterado ou o juiz de IA for atualizado, os resultados podem parecer melhorar ou piorar sem uma mudança real no sistema avaliado. Portanto, é fundamental manter a consistência na avaliação para monitorar verdadeiramente o progresso do aplicativo ao longo do tempo. A equipe de aplicativos pode cometer erros ao atribuir mudanças nos resultados da avaliação, confundindo-as com alterações no aplicativo em si, ao invés de mudanças nos juízes. Não confie em nenhum juiz de inteligência artificial sem conhecer o modelo e o prompt utilizados. Os métodos de avaliação ainda estão sendo padronizados, e à medida que o campo evolui e mais diretrizes são estabelecidas, espera-se que os juízes de IA se tornem mais confiáveis e padronizados. Utilizar juízes de IA em produção ajuda a reduzir riscos, garantindo que as respostas consideradas boas pelo juiz sejam entregues aos usuários. No entanto, modelos poderosos, como o GPT-4, podem ser caros, pois geram e avaliam respostas, dobrando os custos de API. Avaliações com múltiplos critérios aumentam ainda mais o número de chamadas, elevando os custos. Para economizar, é possível usar modelos mais fracos ou avaliar apenas uma parte das respostas, o que pode diminuir a precisão, mas reduzir custos. A implementação de juízes de IA acrescenta latência ao pipeline de produção, especialmente se as respostas forem avaliadas antes de serem enviadas aos usuários. Assim, há um trade-off entre risco reduzido e maior latência, o que pode ser um problema para aplicações com requisitos de resposta rápida. Tanto humanos quanto IA têm vieses. Os juízes de IA podem favorecer suas próprias respostas ou respostas em posições específicas, como a primeira ou a última. Esses vieses podem ser mitigados com testes repetidos ou prompts cuidadosamente elaborados. Alguns modelos também preferem respostas mais longas, independentemente da qualidade, ou respondem de forma diferente dependendo do comprimento. Além disso, os juízes de IA têm limitações comuns, como questões de privacidade e propriedade intelectual. Se usar modelos proprietários, é necessário enviar dados ao provedor, que pode não divulgar detalhes do treinamento, levantando preocupações sobre segurança e confiabilidade. Apesar dessas limitações, os benefícios dos juízes de IA são significativos e sua adoção deve continuar crescendo, exigindo métodos flexíveis e precisos para sua implementação. Avaliação e avaliação humana. Quais modelos podem atuar como juízes? O juiz pode ser mais forte, mais fraco ou igual ao modelo que está sendo avaliado. Cada cenário tem seus prós e contras. À primeira vista, parece que um juiz mais forte faz mais sentido. Ele deve ser mais conhecedor do que o modelo que está sendo julgado. Modelos mais fortes podem não apenas fazer avaliações melhores, mas também ajudar a melhorar modelos mais fracos, orientando-os a gerar respostas melhores. Você pode pensar, se já tenho um modelo mais forte, por que usar um mais fraco para gerar respostas? A resposta é custo e velocidade. Talvez você não tenha orçamento para usar um modelo mais forte em todas as respostas, então usa um mais barato para gerar respostas e o mais forte para avaliar uma parte delas. Por exemplo, pode usar um modelo mais barato internamente para gerar respostas e GPT-4 para avaliar uma porcentagem delas. Estudos mostram que humanos também tendem a preferir respostas mais longas, embora essa preferência seja menor. O modelo mais forte pode ser muito lento para o seu aplicativo, então você pode usar um modelo mais rápido para gerar respostas enquanto o mais forte avalia em segundo plano. Se o modelo forte achar uma resposta fraca, ações podem ser tomadas, como atualizá-la com uma resposta do modelo forte. Também é comum usar um modelo forte para gerar respostas e um mais fraco para fazer avaliações. Mas usar um modelo mais forte como juiz traz desafios. O modelo mais forte pode ficar sem um avaliador adequado e é preciso encontrar uma alternativa para determinar qual modelo é realmente melhor. Autoavaliação ou autocrítica, onde um modelo avalia a si mesmo, pode parecer uma trapaça devido ao viés interno, mas ela pode ser útil para verificar se uma resposta está correta. Além disso, pedir ao modelo que revise suas próprias respostas pode ajudar a melhorar a qualidade, como mostram estudos recentes.
Um exemplo de autoavaliação seria, ao perguntar o que é 10 mais 3? Swing, a resposta do modelo pode ser 30, e sua própria crítica seria, essa resposta está correta. A resposta final poderia ser, não, a resposta correta é 13. Outra questão é se um juiz pode ser mais fraco do que o modelo avaliado. Algumas pessoas argumentam que julgar é mais fácil do que gerar, pois qualquer um pode opinar se uma música é boa, mas nem todos conseguem compor uma. Modelos mais fracos podem ser capazes de julgar resultados de modelos mais fortes. Pesquisas mostram que modelos mais fortes tendem a estar mais alinhados à preferência humana. Há também interesse em treinamentos especializados, onde juízes menores e mais específicos podem ser mais confiáveis do que juízes maiores e gerais, especialmente para tarefas específicas. Existem diferentes tipos de juízes de IA, como modelos de recompensa, que avaliam pares de perguntas e respostas e atribuem uma nota de quão boa é a resposta. Por exemplo, o modelo CAP, desenvolvido pelo Google, dá uma pontuação entre 0 e 1 para indicar a qualidade da resposta. Juízes baseados em referência, que avaliam a resposta gerada em comparação com respostas de referência, podem gerar uma pontuação de similaridade, como o BLERT, ou uma avaliação de qualidade, como o Prometheus, que usa uma escala de 1 a 5. A referência recebeu uma nota 5. Modelo de preferência. Um modelo de preferência aprende a escolher entre duas respostas, resposta 1 e resposta 2, com base no que os usuários preferem. Ele recebe o prompt e as duas respostas como entrada e indica qual delas é melhor. Essa abordagem é uma das áreas mais promissoras na avaliação de modelos de IA, pois prever a preferência humana ajuda a alinhar os modelos às expectativas. Como discutido anteriormente, dados de preferência são essenciais para garantir que os modelos de IA atendam às preferências humanas. No entanto, coletar esses dados é desafiador e custoso. Ter um bom preditor de preferência humana torna as avaliações mais fáceis e os modelos mais seguros. Existem várias iniciativas nesse campo, como o Pandaum, Wang et al. 2023 e o Zhujiang Zhu et al. 2023. A figura 3 a 9 mostra um exemplo de como o Pandaum funciona. Ele não apenas indica qual resposta é melhor, mas também explica o motivo. A pontuação do método Blur varia aproximadamente entre -2,5 e 1,0, o que pode gerar alguma confusão. Essa faixa indica a dificuldade de definir critérios claros de avaliação, pois os juízes podem interpretar as pontuações de forma diferente. Apesar de suas limitações, usar IA como juiz é uma abordagem versátil e poderosa, especialmente ao usar modelos mais baratos para essa função, o que aumenta sua utilidade. Muitos colegas, inicialmente céticos, passaram a confiar mais nesse método na prática. A próxima abordagem que vamos discutir é inspirada em jogos, modelos de classificação com avaliação comparativa. Muitas vezes, você avalia modelos não para obter uma pontuação absoluta, mas para determinar qual deles é melhor. O objetivo é criar um ranking dos modelos. Você pode fazer isso usando a avaliação pontual, onde cada modelo é avaliado individualmente, ou avaliação comparativa, onde os modelos são comparados entre si. Na avaliação pontual, cada modelo recebe uma pontuação independente, como numa escala Likert, e depois os modelos são classificados com base nessas pontuações. Por exemplo, para escolher o melhor dançarino, você avalia cada um individualmente, dá uma nota e escolhe aquele com a maior pontuação. Na avaliação comparativa, você compara os modelos lado a lado. Por exemplo, pode pedir que juízes escolham entre dois dançarinos qual preferem. Essa abordagem é mais fácil para avaliações subjetivas, como preferências musicais, do que atribuir notas concretas. Na inteligência artificial, a avaliação comparativa começou a ser usada em 2021 para classificar diferentes modelos, como na competição Chatbot Arena, onde modelos são avaliados com base em comparações diretas feitas por humanos ou IA. Muitos provedores usam avaliação comparativa na fase de produção para verificar o desempenho de seus modelos. Um exemplo é o ChatGPT, que às vezes pede aos usuários que comparem duas respostas geradas por diferentes modelos ou variações do mesmo modelo.
o usuário escolhe a melhor, ajudando a treinar e ajustar o sistema. É importante lembrar que nem todas as perguntas devem ser resolvidas com preferência. Algumas questões requerem uma resposta correta, como: existe uma relação entre o uso de telefone celular e tumores cerebrais? Nesse caso, a resposta certa é sim ou não. Usar preferência para essas perguntas pode levar a erros e comportamentos indesejados no modelo. Além disso, pedir aos usuários que escolham entre respostas pode gerar frustração, especialmente se o usuário já conhece a resposta correta. Ao coletar feedback de preferência, é necessário determinar quais perguntas são adequadas para esse método e quais devem ser respondidas com precisão para evitar problemas de alinhamento e usabilidade. A avaliação baseada em preferências só funciona se os avaliadores conhecem bem o assunto. Essa abordagem é útil em situações onde a inteligência artificial atua como assistente ou estagiário, ajudando os usuários a acelerar tarefas que eles já sabem fazer, mas não é adequada quando os usuários perguntam sobre tarefas que ainda não dominam. A avaliação comparativa não deve ser confundida com o teste A por B. No teste A por B, o usuário vê uma saída de cada modelo, uma de cada vez. Na avaliação comparativa, o usuário vê várias saídas ao mesmo tempo e compara-as. Cada comparação é chamada de partida. Assim, temos uma série de partidas entre diferentes modelos, como mostrado na tabela 3-5. Na tabela, cada linha representa uma partida entre dois modelos, indicando qual deles foi preferido. A probabilidade de um modelo A ser preferido ao modelo B é calculada pela taxa de vitórias de A sobre B. Para calcular essa taxa, analisamos todas as partidas entre A e B e verificamos a porcentagem de vitórias de A. Se houver apenas dois modelos, fica fácil classificá-los. O que ganhar mais partidas é o melhor. Com mais modelos, o processo fica mais complicado. Por exemplo, considerando 5 modelos, temos dados de vitória entre pares, como na tabela 3-6. Com esses dados, usamos algoritmos de classificação para determinar a ordem dos modelos, atribuindo pontuações a cada um com base nos resultados das partidas. Existem vários algoritmos de classificação que podem ser adaptados para essa tarefa, como Elo, Bradley-Terry e TrueSkill. Por exemplo, na plataforma LMS-US, inicialmente usaram o algoritmo Elo, mas depois mudaram para Bradley-Terry, pois o Elo era sensível à ordem dos avaliadores e às perguntas feitas. Uma classificação correta é aquela em que, para qualquer par de modelos, o que tiver uma classificação mais alta deve ganhar mais da metade das vezes contra o de classificação mais baixa. Assim, a classificação é uma previsão dos resultados futuros com base nos resultados passados. Quanto melhor o ranking predizer esses resultados, melhor ele é. Na análise do ranking dos chatbots, observamos que ele funciona bem, principalmente para pares de modelos com muitas partidas. No repositório do GitHub do livro, você pode ver detalhes dessa análise. Um desafio da avaliação comparativa é que ela exige muitos dados. Como o número de pares de modelos cresce de forma quadrática com o número de modelos, fazer todas as comparações pode ser difícil. Por exemplo, em janeiro de 2024, a LMS-US avaliou 57 modelos, usando mais de 244 mil comparações. Apesar do volume, essa quantidade é gerenciável em média, com cerca de 153 comparações por par de modelos. Existem cerca de 57 modelos, que correspondem a 1.596 pares de comparação. Esse é um número relativamente pequeno, considerando a vasta gama de tarefas para as quais quer um modelo de fundação. Felizmente, nem sempre é necessário fazer comparações diretas entre dois modelos para determinar qual é melhor. Algoritmos de classificação normalmente assumem a transitividade. Se o modelo A é melhor que o B e o B é melhor que o C, então, por transitividade, podemos inferir que o A é melhor que o C. Assim, se o algoritmo tem certeza de que A supera B e B supera C, não é preciso comparar A com C para saber qual é melhor. Porém, não está claro se essa suposição de transitividade se mantém para modelos de inteligência artificial. Muitos estudos que usam o método Elo para avaliar IA mencionam a transitividade como uma limitação, pois a preferência humana nem sempre é transitiva.
Além disso, as avaliações podem variar porque diferentes avaliadores avaliam os pares de modelos em diferentes instruções. Outro desafio é avaliar novos modelos. Com a avaliação independente, apenas o novo modelo precisa ser avaliado. Com a avaliação comparativa, é necessário compará-lo com modelos existentes, o que pode alterar suas classificações. Isso também torna difícil avaliar modelos privados criados com dados internos de uma empresa. Para compará-lo com modelos públicos, você pode precisar coletar seus próprios sinais de comparação ou contratar plataformas públicas especializadas para fazer avaliações privadas. O problema de escala pode ser mitigado com algoritmos mais eficientes. Até agora, assumimos que os modelos são escolhidos aleatoriamente para cada comparação, de modo que todos os pares tenham aproximadamente o mesmo número de jogos, mas nem todos os pares precisam ser comparados várias vezes. Quando temos confiança no resultado de uma comparação, podemos parar de compará-los. Um algoritmo eficiente deve focar nas comparações que reduzem ao máximo a incerteza na classificação geral. Sobre a coleta de sinais de comparação, uma estratégia é usar plataformas de crowdsourcing, como o Chatbots Arena. Nela, qualquer pessoa pode acessar o site, inserir uma consulta rápida, receber respostas de 2 modelos anônimos e votar na melhor. Após a votação, os nomes dos modelos são revelados. Essa abordagem captura uma ampla variedade de sinais e é difícil de manipular. No entanto, há desvantagens. Não há um padrão definido sobre o que constitui uma resposta melhor, e os voluntários podem avaliar respostas incorretas ou tendenciosas, preferindo respostas educadas ou moderadas, o que nem sempre é desejável. Além disso, avaliações feitas por usuários fora do contexto real de uso podem não refletir o desempenho dos modelos no mundo real, pois as pessoas podem usar prompts simples ou inadequados. Com o crescimento do uso da plataforma, alguns desenvolvedores tentam manipular as classificações, por exemplo, votando em respostas tóxicas ou inadequadas para prejudicar concorrentes. Em 2023, de 33 mil prompts na LMCS Chatbot Arena, cerca de 180 eram apenas saudações como hello ou hi, o que representa 0,55% do total, indicando possíveis tentativas de jogatina do sistema. X tem 3 irmãs, cada uma tem um irmão. Quantos irmãos X tem? Foi perguntado 44 vezes. Respostas simples são fáceis, mas dificultam a avaliação de modelos por diferentes formas. Usar muitos avisos simples pode poluir o ranking. Se uma tabela de classificação pública não permite construções mais sofisticadas de contexto, como aumentar o contexto com documentos relevantes, a classificação não refletirá o potencial do modelo. A capacidade de gerar boas respostas é diferente da capacidade de recuperar os documentos mais relevantes. Uma abordagem é limitar os usuários a um conjunto de prompts pré-definidos, mas isso pode reduzir a diversidade de casos de uso. Outra opção é usar apenas avaliadores confiáveis, treinando-os com critérios específicos ou instruções técnicas avançadas. Essa é a estratégia da escala com sua tabela de classificação comparativa privada, embora seja cara e limite o número de avaliações. Outra alternativa é incorporar avaliações comparativas nos produtos, deixando os usuários avaliarem modelos durante o uso, como comparar 2 trechos de código no editor e escolher o melhor. Muitos aplicativos já fazem isso, mas há riscos. O usuário pode não entender qual trecho é melhor, ou pode clicar aleatoriamente, introduzindo ruído. Ainda assim, sinais de uma pequena porcentagem de usuários que votam corretamente podem ser suficientes para distinguir modelos. Algumas equipes preferem a IA aos avaliadores humanos, pois, embora não tão boas quanto especialistas treinados, podem ser mais confiáveis do que usuários aleatórios. Para muitas aplicações, não precisamos do modelo perfeito, apenas de um que seja bom o suficiente. A avaliação comparativa indica qual modelo é melhor, mas não informa o quão bom ele realmente é ou se atende às nossas necessidades. Por exemplo, se o modelo B é melhor que o A, pode ser que 1. O B seja bom e o A ruim. 2. Ambos sejam ruins. Ou 3. Ambos sejam bons. Outras avaliações são necessárias para determinar o cenário verdadeiro. Se usamos o modelo A para suporte ao cliente, que resolve 70% dos casos, e o modelo B vence 51% das vezes,
não sabemos quanto isso se traduz em casos resolvidos. Mudanças de 1% na taxa de vitória podem gerar grandes melhorias em algumas aplicações, mas pouco em outras. Além disso, fatores como custo também importam. Se o modelo B custa o dobro do A, uma avaliação de desempenho não é suficiente para decidir se o aumento vale a pena. Quanto ao futuro da avaliação comparativa, ela tem benefícios importantes. Como mencionado, é mais fácil comparar duas respostas do que atribuir uma pontuação concreta a cada uma. Conforme os modelos se tornam mais avançados, superar o desempenho humano pode ser impossível que avaliadores humanos forneçam pontuações precisas. Ainda assim, eles podem detectar diferenças e continuar úteis. Por exemplo, o artigo sobre o modelo Llama 2 mostrou que, ao ir além da capacidade de avaliação dos melhores humanos, eles ainda podem fornecer feedback valioso ao comparar duas respostas. Nos preocupamos com a preferência humana na avaliação de IA. É importante reduzir a pressão para criar constantemente novos benchmarks, pois eles se tornam inúteis quando o desempenho do modelo atinge pontuações perfeitas. Avaliações comparativas, por outro lado, nunca ficam saturadas, pois sempre há modelos mais novos e mais avançados sendo desenvolvidos. A avaliação comparativa é difícil de enganar, pois não há uma maneira fácil de trapacear, ao contrário de treinar modelos com dados de referência. Por isso, muitos confiam nos resultados de avaliações públicas de classificação comparativa mais do que em outras métricas públicas. Ela nos fornece sinais discriminadores que não podem ser obtidos de outra forma. Para a avaliação offline, pode complementar os benchmarks tradicionais e para a avaliação online, pode complementar testes A por B. À medida que os modelos de IA ficam mais poderosos, o potencial de falhas catastróficas aumenta, tornando a avaliação ainda mais importante. Modelos avançados representam desafios maiores, levando muitas equipes a recorrer à avaliação humana para verificar a sanidade dos resultados. A avaliação humana é fundamental em muitos casos, embora este capítulo se concentre em abordagens automáticas de avaliação. Modelos de fundação são mais difíceis de avaliar do que modelos tradicionais de aprendizado de máquina. Embora novas técnicas estejam sendo desenvolvidas, os investimentos em avaliação ainda ficam atrás do desenvolvimento dos modelos. Como muitos modelos de fundação incluem componentes de processamento de linguagem, abordamos métricas como perplexidade e entropia cruzada, explicando como interpretá-las e utilizá-las na avaliação e processamento de dados. O capítulo também aborda diferentes métodos para avaliar respostas geradas por IA, como avaliação de correção funcional, pontuações de similaridade e julgamento humano. Enquanto as duas primeiras são métricas objetivas, a avaliação por IA como juiz é subjetiva e altamente dependente do juiz, o que pode dificultar comparações consistentes. Portanto, esses juízes automáticos devem ser complementados por avaliações humanas ou métricas objetivas. Na avaliação de modelos, é possível avaliar cada um individualmente ou usar sinais comparativos para determinar qual modelo é melhor. Essa abordagem de avaliação comparativa é comum em esportes, como o xadrez, e está ganhando espaço na avaliação de IA. No entanto, ela requer sinais de preferência, que podem ser caros de coletar. Para resolver isso, foram desenvolvidos modelos de preferência que prevêem qual resposta os usuários preferem, embora métricas de modelagem de idiomas e de similaridade existam há algum tempo. A avaliação comparativa com IA só ganhou maior adoção com o surgimento de modelos de fundação. Muitas equipes estão aprendendo a incorporá-los em seus processos de avaliação. O próximo capítulo abordará como construir um pipeline confiável de avaliação para aplicativos abertos.